Bom dia! Vamos ler agora o capítulo 11 de Gênesis, que fala sobre a Torre de Babel, do versículo 1 ao versículo 9, e a genealogia de Abraão, do versículo 10 ao versículo 32. Toda a terra tinha uma só língua, e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram, e disseram uns aos outros, abre aspas, vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo, fecha aspas. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram, abre aspas, vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Fecha aspas. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Abre aspas. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Fecha aspas. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar, pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre toda a face da terra. Fecha aspas. Genealogia de Abraão. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxade viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Eber. Após o nascimento de Eber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Eber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Eber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abraão, Nacor e Harã. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abraão e Nacor casaram-se. A mulher de Abraão chamava-se Sarai e a de Nacor, Melca, filha de Harã, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo da vida de Taré foi de 205 anos, e morreu em Harã. Momento da aprendizagem, advindo da palavra de Deus. Cozamo-nos, calcinemos, cozinhemos, né? Porque no caso eles não utilizaram pedra, utilizaram tijolo, então eles tinham que cozinhar o barro, né? Para formar os tijolos para construir a Torre de Babel. Cimo é a parte superior de alguma coisa que tem maior altura do que comprimento ou largura. Alto, a parte de cima, topo, cume. No caso é porque a Torre de Babel era mais alta do que comprida ou larga. Sobre a Torre de Babel, Deus quis que nós nos dividíssemos em nações distintas, né? Então eles estavam construindo a Torre de Babel para que a humanidade nova fosse uma única humanidade, mas Deus quis que nós povoássemos o mundo, então fez com que falássemos línguas diferentes e nos espalhássemos. Por isso hoje nosso mundo é do jeito que é, né? Todo cheio de divisões de continentes com línguas diferentes. E quanta descendência de Abraão. Eu estava aqui fazendo uma colinha para saber qual era a descendência de Abraão vinculado a Adão. E Noé foi o 9º, Sem foi o 10º, Arfaxade foi o 11º, Salé o 12º, Eber 13º, Faleg o 14º, Reu o 15º, Sarug o 16º, Nacor o 17º, Taré o 18º, que inclusive perdeu um filho antes de falecer, que foi o Harã, e Abraão, o 19º, que se casou com Sarai, que é estéril. Depois vamos ler a continuação da vida de Abraão para saber o que acontece com Abraão.
Até amanhã!